Super saudações, galera! Me chamo William Santos e nesse vídeo eu venho trazer mais um relato da minha experiência com a ressonância harmônica, ou popularmente conhecida como RH, que é produzida pelo professor Hélio Couto. Bom, se você quer saber o que é esse nome ressonância harmônica, está ouvindo pela primeira vez, eu recomendo que assim que acabar esse vídeo, dê uma olhada no site do professor Hélio Couto, que eu disponibilizo na descrição do vídeo, onde lá você vai saber o que é a ressonância harmônica, vai ser redirecionada toda a explicação sobre ela e a forma de solicitá-la. Pois aqui eu só vou falar a minha experiência acerca do uso dessa ferramenta. Bom, eu já estou na quarta onda, mas aqui eu vou falar sobre a minha experiência na terceira onda, onde eu havia solicitado no final do ano passado, 2022, no período de outubro, novembro, e segui ouvindo por cerca de um mês e pouco, 2 meses. Só que novamente eu acabei vacilando, fiquei um dia sem ouvir e tive que retomar todo o processo a partir de janeiro de 2023, onde finalizei no mês de abril. Para essa onda eu não quis pedir novidades, eu quis que intensificasse todos os pedidos que havia colocado nas ondas anteriores, pois na ressonância você pode, além de acrescentar novos pedidos, você pode pedir para que intensifique aqueles que você já havia pedido anteriormente. Você também pode tirar os pedidos, se você vê que já cumpriu o esperado. Se não, você pode pedir para que continue intensificando e que a cada onda essas informações vêm de forma mais forte. E foi com isso que aconteceu, né, nesse meu procedimento com a terceira onda, onde principalmente a fusão com a centelha divina eu senti muito mais intensificada. Eu acredito que por causa dela eu obtive uma grande mudança de paradigma, onde hoje eu me sinto uma pessoa com muito mais interesse nessa expansão de consciência, muito interesse sobre o que eu realmente vim fazer aqui, qual o meu propósito aqui nessa existência. Isso ficou cada vez mais forte, acredito que seja reflexo dessa fusão com a centelha divina, onde hoje eu me percebo como um indivíduo que perdeu interesse por muitas outras coisas que eu antes me vangloriava, que antes eu curtia pra caramba. Hoje eu já vejo que muitas coisas não fazem sentido, porque à medida que você vai expandindo a consciência, certos assuntos, certas coisas, certos hábitos, você acaba se desidentificando. É o que está acontecendo comigo. Hoje eu sinto esse impulso de cada vez mais obter conhecimentos acerca de espiritualidade, acerca de cosmovisões, né? Visão além do que a gente vê fisicamente, numa perspectiva universal. E muitos assuntos que são considerados corriqueiros, banais, besteiras, eu acabo não mais tendo interesse assim. E às vezes eu me sinto até deslocado na presença de outras pessoas, de outros indivíduos, porque de certa forma a gente ainda, mesmo sendo ressonantes, a gente acaba ainda mantendo certos tipos de relações com as pessoas, interações com pessoas que às vezes nem têm esse tipo de interesse. E às vezes eu me sinto um pouco deslocado, porque se eu for conversar sobre assuntos de expansão de consciência, fico sendo taxado de louco, de paranoico, enfim. E às vezes você acaba se sentindo um tanto solitário por conta disso. Era uma das minhas preocupações com a ressonância, porque quando você vai expandindo a consciência e você vê que o meio ao seu redor não acompanha essa sua caminhada, você acaba percebendo essa solidão. Mas eu percebo também que é uma transição, porque ao mesmo tempo que você se sente deslocado, ao mesmo tempo que as pessoas vão se afastando, né, do seu convívio, como se fosse um prenúncio da vinda de pessoas que compartilham também da mesma sabedoria, dos mesmos interesses, em que logo elas surgirão no caminho da minha jornada. Às vezes eu fico preocupado, né, de ficar totalmente solitário por conta disso, mas eu entendo que é uma transição. A vida é feita de jornadas, é feita de transições.
capítulos se encerram para que se iniciem novos. E às vezes é o preço que se paga você para se permitir a novas jornadas, você tem que finalizar, mesmo que isso signifique que pessoas se afastem do seu convívio, direto ou indiretamente, que é o que ocorre, né, quando você quer expandir a consciência. Mas eu digo que é algo muito bonito, por mais que pareça angustiante, por mais que pareça que você vai se sentir só, mas é como se fosse também um período de libertação. Você acaba adquirindo uma maturidade maior. E eu digo que eu recomendo, e é exigido muita coragem para poder ter uma iniciativa dessa. Por isso que nas palestras do Hélio Couto, ele sempre incentiva, né, indiretamente, né, eu percebia que a fusão com a centelha divina ou o sexto degrau é um dos principais pedidos para que essa expansão de consciência, que essa cocriação da sua realidade, que essa mudança de paradigma venha com mais força. E aos poucos eu venho percebendo isso. É libertador você ter essa percepção, tanto nessa questão de expandir consciência, como da forma como você lida com o seu entorno, né? Desde a terceira onda, eu venho percebendo essa sensação de amorosidade, de por mais que você veja as pessoas agindo negativamente, seja reclamando, seja provocando conflitos, mas eu acabo enxergando a essência divina que há por trás daquela pessoa. Você, como uma centelha divina, né, que você possui, né, esse pedaço de Deus que você possui dentro de você, você acaba enxergando essa centelha divina numa outra pessoa. E que por mais que ela jogue para você uma característica de um indivíduo que emana coisas negativas, você acaba enxergando aquele pedaço divino que há dentro dela, e que aquilo que você vê externamente é só uma máscara, porque é uma jornada que cada um traz, e que às vezes você mergulha a fundo, lidando com esses tipos de conflitos, lidando com esses tipos de situações. E a lição realmente, para mim, que eu venho aprendendo com essa fusão com a centelha divina, é você ver com amor, né? Não no sentido romântico, porque o amor conceitualmente falando, é você ter a compreensão, ter o respeito, querer o bem do seu semelhante. É a concepção do amor, o amor incondicional, de você emanar isso para todos os indivíduos em troca de nada, simplesmente porque você é um ser dessa forma. E eu venho percebendo isso de maneira cada vez mais intensa, e na terceira onda isso veio muito mais. Bom, muitos pedidos que coloquei desde a primeira onda eu ainda não percebi, porque provavelmente eu posso estar bloqueando que eles se manifestem, mas eu tenho consciência de que provavelmente com as próximas ondas eu vou continuar pedindo para que esses pedidos se intensifiquem, para que eles possam surgir, mas eu digo que eu já tenho colhido frutos. Um deles é a questão da habilidade com a dança de salão. Eu tinha pedido isso desde a primeira onda. E com a terceira onda eu vi que isso está de uma forma muito plena. Onde hoje eu já consigo executar muitas habilidades de dança de salão simplesmente de olhar. Eu consigo fazer uma reprodução mental, às vezes em uma única explicação que um professor, que uma outra pessoa esteja dançando. Eu consigo captar isso, e antes eu não tinha essa percepção. Eu vi que esse pedido de habilidade na dança de salão realmente veio com força, e acredito que já devo ter adquirido, né, a percepção máxima acerca disso. Outra coisa também é a consciência do livro Kybalion sobre as leis herméticas que regem o universo. Por mais que eu ainda não tenha lido ainda o livro completo, mas as ondas de informação, o pedido acerca da consciência desse livro surgem na minha tela mental de uma maneira tão assim clara, né, sobre tudo que rege a nossa realidade, o que acontece na nossa realidade a gente acaba vibrando e atraindo para a gente, né? Há momentos que a gente oscila para um lado e para o outro, são alguns dos fundamentos,
mostrados no livro, e que isso surge para mim, na minha consciência, de uma maneira mais fácil, antes mesmo de eu ter feito esse pedido. Quer dizer, depois que eu fiz esse pedido, isso surgiu de uma maneira tão simples, tão fácil, e eu vejo que consciência de livros é fantástico, é algo que acaba sendo assimilado. E eu pretendo pegar a consciência de outros livros também, para que assim, quando eu tiver a oportunidade de lê-los, eu consiga ter uma fácil assimilação de aprendizagem. E um outro pedido também que realmente se intensificou com a terceira onda foi a negentropia psíquica, que é a capacidade de você dominar os seus pensamentos. Antes da RH, eu era uma pessoa que tinha uma tendência a pensar negativo, a reclamar demais, mesmo que não demonstrando às outras pessoas. E com a RH, eu consegui trabalhar esse autodomínio mental, onde após muita luta, onde ainda travo isso, porque estamos mergulhados nessa experiência humana, e aqueles padrões que você exerce por tanto tempo não vai embora de uma hora para outra. É necessário um trabalho árduo, mas que eu percebo que está muito melhor. Eu te digo que em boa parte do meu dia eu consigo ter esse autodomínio dos pensamentos, consigo virar a chave quando surge qualquer tipo de situação que me faça ter aqueles padrões de pensar negativo. Hoje eu vejo que o autodomínio mental, a negentropia psíquica é muito importante. Se você quer atrair coisas boas para a sua realidade, situações favoráveis para a sua realidade, tem que partir desse princípio de ter esse autodomínio, de você estar no centro de comando dentro daqui da sua mente, onde assim você consegue se manter centrado, se manter em atenção plena, para poder realizar suas ações de maneira mais calma, sem afobação, de maneira mais centrada, de maneira mais tranquila. E a negentropia psíquica também foi um bom ganho, um grande achado, pois a entropia psíquica afeta muitas pessoas, e pelo fato de muitas pessoas estarem na entropia psíquica, isso acaba tomando conta da coletividade, o inconsciente coletivo, ou seja, as formas de pensamento das pessoas acaba provocando situações reais, porque elas mesmas acabam criando inconscientemente por causa desses tipos de pensamento. É mais um assunto que me interessei depois da RH, sobre a questão de formas de pensamento, que eu até vou estudar para estar abordando aqui no canal, que realmente as formas de pensamento têm uma grande força na construção da realidade. É algo que a gente nem imagina. Mas vou deixar isso para um próximo vídeo. Bom, esses foram algumas das coisas que vim percebendo nessa terceira onda, principalmente essa questão da transição de paradigmas, né, onde eu digo com felicidade que cheguei a completar um ano sendo ressonante. Eu achava que talvez não passaria da primeira onda, mas vi que é uma jornada que eu sei que vai render ainda muitas ondas ainda a ouvir, muitos paradigmas a serem quebrados, muitos outros pedidos vão surgindo, que à medida que você vai expandindo a consciência, a partir da primeira onda, vai surgindo novas situações em que você quer obter pedidos para que você consiga lidar da melhor forma com essas situações. E recomendo para quem quer realmente uma mudança na vida e ver que a ressonância harmônica é um instrumento para isso, eu recomendo que tente, por mais que o nosso ego diga que isso não dá certo, jogue o medo diante de você para que você fique paralisado e não tentar, eu recomendo que tente, porque quando você expande a consciência é como se fosse você nascendo novamente, né? Remetendo àquele processo do parto, né? Em que o bebê luta para poder sair através do parto, né? Seja normal por cesariana, é uma luta ali para poder nascer e iniciar uma jornada. A ressonância harmônica é mais ou menos isso, só que de uma maneira consciencial. É um dos instrumentos para expansão de consciência, não é o único,
mas se você vê que é aquilo que pode trazer esse avanço para você, se você sente que está estagnado, eu recomendo que utilize. Siga todo o protocolo, né, de ouvir as palestras do Hélio Couto, né, veja lá como é que faz para fazer os seus pedidos, e que esse relato meu possa servir como uma credibilidade, uma garantia de que é uma ferramenta que pode te auxiliar caso você se permita também. Porque a ressonância não vai fazer milagres, você tem que fazer a sua parte também. Tanto que muitos pedidos que coloquei na minha lista ainda não aconteceu, não percebi fisicamente. Mas eu sei que ao longo da jornada isso vai acontecer à medida que eu vou me permitindo essa mudança. Bom, vou ficando por aqui, foi só um breve relato acerca da minha experiência com a terceira onda. Eu estou ouvindo a quarta onda atualmente, e aí quando completar ela, eu vou gravar um outro vídeo para explicar como foram as mudanças. Mas eu digo que um ano depois de eu estar utilizando a ressonância harmônica pela primeira vez, eu percebi muitas mudanças, onde se eu não tivesse utilizado, provavelmente eu estaria estagnado na mesma forma, no mesmo estilo de vida que estava. É uma mudança que é feita de maneira gradual, à medida que você permite, à medida que você solta o pé no freio. Beleza? Então, meu super abraço, obrigado pela atenção e até um próximo vídeo. Valeu!